Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Bom, treta na área. Na verdade, essa matéria eu já tinha separado para comentar com vocês desde junho, mas aí papo vai, papo vem, tinha outros assuntos, outros temas para falar, para abordar. Acabou ficando para depois, acabei que eu esqueci, mas aí revirando aqui as minhas pautas, os meus assuntos, achei essa matéria aqui do Olhar Digital e resolvi trocar essa ideia com vocês aqui. Google dá 10 razões para trocar o iPhone por um Android. Treta, né? Estranho, caramba, uma empresa... Tem tanto tempo que a gente não vê isso, né? Quem tem saudade aí dos anos 90 é da guerra entre a Sony, ó. Até bem depois a Sony entrou, mas no início ali dos anos 90, entre a Sega e a Nintendo, era muito engraçado, né? Quem ganhava era sempre o público, né? Não tinha essa rivalidade toda, igual a gente tem hoje, essa polarização para tudo. Se você disser que não curte muito alguma outra coisa, ser automaticamente atachado do lado oposto. Enfim, essa guerra que a gente vê, naquela época não tinha isso. Muitos de nós tomávamos partidos aí, eu particularmente, um exemplo, pela Sega, né? Sempre fui ceguista, sempre gostei, mas admirava, continuo admirando e respeitando e amando também a Nintendo por tudo aquilo que ela proporcionou no mundo gamer. Então hoje em dia a gente tem essa polarização também, por que não, né? Entre iPhone e Android. É muito comum quem tem um ou outro acabar, de uma certa maneira, até às vezes brigando, né? Não fisicamente, mas brigando ali, ideias e tal, colocando os seus pontos, o que um tem, o que o outro não tem. Então a Google lançou essa lista aí, vamos dar uma lida nessa matéria, ó. A Google lançou o Mudar para Android, para o iOS em abril, um app que facilita fazer a migração dos dados de um iPhone para um smartphone Android, inicialmente para o Pixel, que é um celular aí exclusivo da Google, né? Que roda em um Android mais limpo e tal. Agora essa função está chegando para todos os dispositivos com o Android 12. E o Google aproveitou a deixa para dar 10 motivos para usuários de iPhone deixarem a Apple para trás e embarcar na experiência Android. A lista de 10 razões para mudar para o Android foi postada no blog da Google. Veja um resumo desses motivos abaixo. A gente vai ver aqui e vamos comentar. E eu vou colocar aqui minha opinião e quero que vocês coloquem nos comentários também. O primeiro é: expresse-se de novas maneiras. O Google afirma que é muito mais fácil e prático mandar mensagens com o Mensages, o Gboard, que permite misturar emojis e RCS. Bom, eu particularmente sempre usei, né? Então eu acho que aqui é um empate. Tem muita diferença entre esses dois aplicativos da Google para os aplicativos da Apple, né? Mandar mensagem, primeiro, que ninguém manda mais, né? Hoje em dia a gente recebe muito SMS como token e tal, mas não propriamente envia SMS. Lógico que eu tô falando na grande maioria. Tem pessoas que ainda optam por enviar SMS, pessoas mais que não têm muita familiaridade, pessoas mais idosas e tal, ou que realmente queiram um serviço mais rápido, né? Porque muitas das vezes você não precisa necessariamente estar conectado na internet para receber um SMS, né? Na verdade não precisa, né? Basta que você esteja na sua rede de celular normal. Então o SMS geralmente é usado nessas situações, né? Ou por quem realmente não gosta muito da tecnologia, de 3G, essas coisas, ou por quem quer algo mais urgente, mais rápido, porque o SMS sempre vai chegar desde que o telefone esteja ligado. O segundo tópico é: converse por vídeo com qualquer pessoa em qualquer lugar, através do Google Meet, né? Acho que é assim que se pronuncia, WhatsApp e FaceTime na versão mais recente do Chrome. Aí também é meio blá blá blá, né? O FaceTime, se não me engano, tem para iOS também, o WhatsApp também, e o Google Meet também dá para você instalar em dispositivos iOS, né, gente? Tô dando aqui minha opinião, eu não tenho muita familiaridade com iOS. Eu até tive já no passado alguns iPhones e iPads eu tenho, mas o meu tá bastante desatualizado. Então eu vou deixar para colocar, para abordar minha opinião um pouco mais no final, mas se eu estiver falando alguma besteira, podem deixar aí nos comentários. Eu sou usuário de Android há pelo menos aí uns 10 anos, né? Então realmente algumas coisas aqui para mim eu não sei se tem para iOS, não tem, então é isso. O terceiro ponto é: sintonize sua música favorita. O Google aponta que suas músicas estarão o Google aponta que suas músicas serão transferidas para o seu celular Android desde que sejam livres de gerenciamento de direitos digitais. Suas compras e conteúdos baixados da Apple Music ainda estarão acessíveis em seu dispositivo Android pelo app Apple Music. Aqui também é meio óbvio, né? Seus aplicativos favoritos e muito mais. Esse é o quarto tópico. Usuários do iPhone encontram os apps que já usam no Google Play e na plataforma é mais fácil de encontrar novos apps. Aqui eu concordo. Privacidade em primeiro lugar. O Android combate apps ruins, malware, phishing e spams e te mantém um passo à frente das ameaças.
O Messages protege os usuários contra 1,5 bilhões de mensagens de spam por mês. O Android também fornece recomendações oportunas, como solicitar que você selecione suas preferências de compartilhamento de local ao abrir um app, para ajudá-lo a tomar as melhores decisões para sua privacidade. Ok, em partes, vai. Vamos abordar todos esses pontos no final, tá? Mais dispositivos que funcionam melhor juntos, como Chromebooks, smartwatches com o Wear iOS, Google TVs, fones de ouvido com suporte para o Fast Pair. O Google também lembra que é possível emparelhar AirPods aos dispositivos Android. Faça mais com os apps e serviços do Google, como o Google Tradutor e o Google Docs. A gente já está no 7º ponto, tá? Se você estiver só ouvindo, não estiver vendo aí o vídeo. 8º ponto, compartilhe músicas, fotos e muito mais entre os dispositivos, com a função compartilhar nas proximidades entre o Android e o Chrome OS, assim como o Google Fotos. 9º tópico, personalize sua tela inicial com widgets Android. O Google em breve vai oferecer 35 widgets ao Android, com opções úteis como acesso rápido ao Maps. E o 10º e último ponto, tecnologia útil para todos. Aqui o Google menciona seus recursos de acessibilidade, como o leitor de tela Talkback para pessoas com deficiências visuais e a função de transcrição em tempo real para mais de 80 idiomas. Aí a matéria segue aqui, ó, o Google também mencionou uma variedade de hardware que roda no Android, diferentes opções para iOS com celulares dobráveis e tudo mais. Aí depois, se vocês tiverem curiosidade, o link vai estar na descrição para vocês terminarem de ler, mas é pouquinha coisa. Então vamos lá. Para mim, aqui na minha opinião, isso aqui é muito mais uma jogada de marketing, né, do Google, vamos dizer assim, do Android, né, do que propriamente qualidades que façam alguém de fato sair do iOS e migrar para o sistema Android. Alguns pontos aqui de fato são cruciais, enfim, pelo menos aí na questão de liberdade, esse quarto ponto aqui também. Usuários de iPhone, vamos comentar um por um, expresse-se de novas maneiras. O Google afirma que é muito mais, esse a gente já viu, né, que foi o primeiro tópico, a questão das mensagens de texto, é meio óbvio para todo mundo. O segundo também, converse por vídeo com qualquer pessoa, isso você faz no iPhone, no iOS ou no Google, né, no Android. Sintonize sua música favorita. Aqui, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. De fato, óbvio que eles têm que mencionar essa questão ali dos direitos autorais e tudo mais, mas é muito mais liberdade, é muito mais flexibilidade, não só para música, mas para vídeo, para texto, conteúdo, qualquer coisa no Android é muito mais simples, no sentido de que você, aonde você estiver, se você tiver qualquer pessoa, e geralmente tem 2, 3, até mais, que tem Android, você tem um cabinho ali, você consegue simplesmente plugar em um PC e transferir as coisas de uma forma muito fácil, sem ter que instalar nada, muito menos burocrática, né? Música hoje em dia a gente já consome via streaming, né, como Spotify e tantos outros, então não é algo que vá fazer alguém sair do iPhone para ir para o Android, não, né? Até porque quem tem o iPhone tem uma qualidade sonora estupenda, né? Talvez a melhor, né? Eu nunca vi uma qualidade sonora tão boa quanto realmente no iPhone. Talvez tenha aí nos telefones premium do Android, os Galaxies da vida aí, os tops e tal, mas a grande maioria é um som básico comparado com o iPhone. Mas de fato tem essa liberdade, né? Textos, qualquer tipo de conteúdo. No pior cenário, você não tem um cabo, você tira o cartão de memória, bota num leitor, enfim, você tem é muito mais flexível, você consegue de uma maneira muito mais prática passar coisas para o seu telefone Android, seja ela qual for, né? E no iPhone você tem primeiro esse imbróglio da questão do cabo, né? Muitas das vezes você não vai ter alguém próximo que tenha um cabo. Tudo vai depender do círculo de pessoas que você anda, claro, mas geralmente dificilmente alguém vai ter um cabo de iOS ali, de iPhone na mão, de iPhone na mão ali para te emprestar. Então isso já é um passo ruim. E segundo ponto, vamos colocar assim, é que você tem que instalar o iTunes, e demora, aquela coisa toda, então é muito mais fechado, muito mais burocrático. Seus aplicativos favoritos e muito mais, é o quarto ponto aqui que eles colocaram. Usuários do iPhone encontram os apps que já usam na Play Store, também muito básico. Todos os aplicativos grandes, gigantes, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim, todos esses aplicativos grandes vão ter para as duas plataformas, é meio óbvio, meio básico. Poucas coisas são exclusivas para iOS. Nesse ponto, eu sou muito mais o Android também, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um aplicativo de scanner, por exemplo, né? Aquele CamScan. Tem para os dois? Tem, iOS
e Android. Só que quando você joga lá na Play Store, por exemplo, aplicativo para escanear, você vai ter 200 milhões, né? Lógico que eu tô superfaturando aqui, mas você tem uma gama extensa demais de um aplicativo. Coisa que às vezes no iOS, lá na Apple Store, você tem 2, 3 aplicativos nesse segmento, 4, né? E na maioria das vezes pagos, né? Então esse é um ponto também que a gente tem que abordar. Existem sim uma variedade, uma gama muito maior de aplicativos para Android do que para iOS. Isso se justifica por várias formas. Uma delas é que o custo para você desenvolver para Android é muito menor do que para iOS, você tem que pagar para subir os aplicativos bem mais na Apple Store, você tem um custo maior de desenvolvimento, porque você precisa de uma série de ferramentas, enfim. No geral, né, não estou aqui, vamos dizer assim, teorizando, no geral, é só você pesquisar, é mais custoso no final, no geral ali, no balanço final, é muito mais custoso para uma empresa desenvolver para iOS do que desenvolver para Android. Então isso acaba fazendo com que seja mais barato, seja mais simples, entre aspas, de desenvolver para Android. Consequentemente, as ferramentas, né, pelo Android ser open source, ser código aberto, queira chamar como quiser, é muito mais fácil. Então qualquer desenvolvedor pega lá a biblioteca, pega lá as runtimes da vida, vai desenvolver e vai publicar na Play Store. Na Apple já é um pouco mais fechado, é uma coisa um pouco mais difícil, então aqui o quarto ponto é meio que empate. Privacidade, também as duas, né? Por isso que eu falei que em partes, de fato, a Google vem lançando aí atualizações de segurança muito interessantes, tanto que eu estou aí praticamente há uns 3 ou 4 anos sem usar aparelhos com root, eu não tenho mais essa necessidade. O Android tem ficado bem mais enxuto, pelo menos na linha da Samsung que eu tenho usado, eu tenho notado isso. A Motorola também, que foi da onde eu vim recentemente, aí, há 3, 4 anos atrás, também já estava vindo com o Android um pouco mais enxuto e tudo mais, e eles têm investido sim nessa questão de privacidade, né? Você consegue facilmente bloquear chamadas, bloquear mensagens sem depender de aplicativos, coisa que no passado você precisava baixar um aplicativo para bloquear algumas chamadas, mensagens. Hoje em dia começaram a te perturbar, você vai lá no Android mesmo, no sistema operacional, você bloqueia tanto SMS quanto chamadas. Eu não sei como é que tá no iPhone, mas eu acho que aqui é um empate. As duas têm uma política de privacidade interessante, elas seguem ali as normas internacionais, mas ao mesmo tempo não, né? A gente já viu que já vazou dados aí da Siri, já vazou dados também do Android. As duas a gente tem que lembrar que são empresas, talvez sejam as duas maiores empresas do planeta hoje, né? Tanto a Apple eu sei que é óbvio, e a Google também, cada uma no seu segmento, né? A Google não faz só dispositivos eletrônicos, ela atua em uma série de outras áreas, e a Apple é mais voltada para esse tipo de dispositivo eletrônico, mas são duas gigantes que têm o quê? Visão de lucro, né? Então é óbvio que eles têm interesse nos nossos gostos, nos nossos hábitos, então a privacidade é um pouco questionável nesse aspecto também, na minha opinião, a gente que rola um empate. Mais dispositivos que funcionam melhor juntos. Também depende muito, depende do uso, né? Geralmente quem tem iOS, quem tem iPad, iPhone, seja lá o que for, tem coisas voltadas para esse segmento, né? Tem Apple TV, tem outros conteúdos que acabam agregando ao dispositivo que ela tem. Então aqui é meio que empate também, né? Até porque eles se comunicam muitas das vezes entre si. Eu não sei se a Apple TV dá para conectar Android, celular, alguma coisa assim. Mas no Android você consegue conectar, enfim, os dispositivos entre si, como a gente vai ver também na questão de aplicativos. Há uma junção, as duas meio que se complementam, né? Você consegue usar, às vezes, um software de um aplicativo de um na outra. Então aqui também, mais dispositivos que funcionam integrados, para mim deu um empate, tem muito que comentar. O 7º ponto, faça mais com os apps e serviços do Google, como o Google Tradutor, o Google Docs. Aqui, de fato, eu acho que é inegável que a gente tem um ponto realmente para o Android, para a Google, porque você tem uma suíte de aplicativos muito maior, porque o Google trabalha nesse segmento, né? Como eu falei, eles não fazem só os dispositivos e o sistema operacional. Você tem o buscador próprio do Google, você tem YouTube, você tem Google Docs, você tem Google Drive, você tem, enfim, uma série de diversos aplicativos que facilitam o seu dia a dia, coisa que a Apple não tem. A Apple tem lá o iCloud, né? Tem uma coisinha ou outra, mas não tem, por exemplo, uma suíte para você editar, né? Como não tem um Apple Docs, por exemplo. Pelo menos eu acho que não. Novamente, se eu estiver enganado, pode comentar aí. Mas você não consegue editar uma planilha online, escrever um texto online, enfim.
né? Você tem outros serviços que, novamente, como eu estou falando, só estou comparando as duas, né? Não é porque você tem um iPhone que você vai vir para o Android só por causa desses aplicativos, até porque só você criar uma conta Google e você passa a ter isso no próprio iPhone. Você consegue editar uma planilha no iPhone, você consegue editar um texto online no PC, então não é necessariamente um ponto que vai fazer com que alguém saia do iOS para vir para o Android. Eu só estou aqui comparando, mas de fato a suíte de aplicativos no Android é muito maior e do Google também, em comparação com a Apple, é muito maior. Compartilhe músicas, fotos e muito mais entre os dispositivos, porque tem a questão do Chrome OS, das boxes Android, aquelas coisas todas, Google Fotos. Aqui também, o iOS também tem isso, né? A Apple tem uma loja boa, onde você consegue compartilhar, tem os dispositivos da Apple, também nada de anormal, empate. Personalize sua tela inicial com widgets Android. Aqui, de fato, como o sistema é mais aberto, né, como a gente tem uma possibilidade maior de modificação por parte do usuário, de fato, acaba sendo mais útil os widgets, né? Os widgets são aqueles atalhos, vamos dizer assim, não tem uma definição melhor, são realmente atalhos, quebra-galhos ali que você consegue colocar no sistema do Google, né, na área de trabalho ou aonde você quiser, que vão te facilitar, de repente, para fazer algum tipo de ação. Então você consegue colocar um widget para já ir direto para uma planilha do Google Docs, ou um widget para você ir direto para alguma coisa do Keep, específico, sem ter que ficar entrando no aplicativo, clicando, ele já te facilita nesse aspecto. Então aqui realmente ponto para o Android, mas eu sei que no iOS também tem bastante widgets, talvez até empate, mas na minha opinião, aqui o Google vence nessa questão dos widgets. E por último, widgets. Eles falando rápido assim, sai rápido, óbvio, né? Sai meio embolado. E o último aqui, tecnologia útil para todos. Aqui o Google menciona seus recursos de acessibilidade. Também empate, né? Na Apple também tem isso, no iOS. Tem vários, né? Tem aquele muito famoso que é você simula o botão de home ali na tela, né? Para você não ter que ficar desgastando aquele botãozinho ali do iPhone. E tem outras coisas também para, enfim, leitura, zoom. Tem um que é muito interessante para cegos também, que no Android também tem, que você consegue selecionar um texto e você consegue, o dispositivo lá, o sistema consegue ler o texto em voz alta para quem tem problema visual e tudo mais. Então, essa acessibilidade empate aqui para os dois. Então é isso, são 10 itens. Na minha opinião aqui, 2 ou 3 de fato são verdades. Em suma, em síntese, em resumo, é isso. O Android leva vantagem por ser um sistema aberto, então você tem maior autonomia de mudar, de fazer algumas coisas, você tem livre acesso aos arquivos, por exemplo, né? Você tem um gerenciador, um explorador de arquivos, então você consegue mexer, mover, copiar, transferir, alterar muito mais facilmente do que no iOS. No iOS você não tem ali um gerenciador padrão, ali, um Explorer, algo do tipo, então é um sistema muito mais fechado. Então, desses 10 pontos aqui, talvez 2 ou 3 que são justamente para mim os cruciais, que é essa liberdade, essa facilidade, essa praticidade, na verdade, de você poder mexer no sistema, e uma outra opção que são os aplicativos. Você tem uma suíte, uma gama muito maior de aplicativos para Android do que para iOS. É difícil, eu acho que provavelmente quem já teve iPhone ao longo aí dos últimos 5 anos, dificilmente vem para Android. É muito mais comum, é a minha opinião, tá, gente? É muito mais comum, eu vejo mais na prática pessoas saindo do Android, saindo do Android para ir para o iOS. Porque tem toda aquela questão de glamour, né? A Apple tem muito isso. Geralmente a gente associa quem tem iPhone, tem dinheiro, aquela coisa toda, porque é um aparelho caríssimo, mas consequentemente é um aparelho muito bom. E essa questão do Apple, da Apple, do iOS, ser um sistema mais fechado, tem o seu lado positivo. Você tem muito menos vírus para iOS, você tem muito menos ataques, você fica muito menos vulnerável. Não é que não tenha, não é que não ocorra. Claro que tem vírus e ataques, mas é em uma escala muito menor em comparação com o Android. Seria como se o iOS fosse Linux e o Android fosse o Windows, né? Comparando assim. Então você, por ser a plataforma, óbvio, mais utilizada, o Windows e o Android, consequentemente, carregam maiores ataques, carregam maiores vulnerabilidades, vírus e por aí vai, em comparação com o iOS e com o Linux, né? Que você tem ali um sistema um pouco mais fechado, você não tem muita gente desenvolvendo, até porque tem uma parcela menor de pessoas usando, né? E os números não mentem. Você tem, sei lá, a proporção é de 20 para 5 da Android, né? São de cada, sei lá, 100 pessoas, um exemplo aqui que eu vou dar, não tenho esses números, mas vamos arredondar aqui, de cada 100 pessoas,
sei lá, 70 usam Android, 30 usam iPhone, né? Eu acho que a proporção é bem essa, é bem pesado, então é muito mais, você fica muito mais vulnerável usando Android do que o iOS, então não é de todo ruim, né? O veredito final depende, como tudo na vida, né? Depende do que você busca, do que você quer. O iPhone tem pontos positivos maravilhosos, como câmera, o próprio áudio, dispositivos dele também são muito bons, o AirPods, o relógio lá, que agora me fugiu o nome, relógio da Apple, o Apple Watch, enfim. É sensacional, é maravilhoso, não é à toa que é a maior empresa do planeta aí de tecnologia, de dispositivo eletrônico, por aí vai, né? Então depende muito do que você busca. Se você quer fotos com qualidade, áudio, você quer qualidade extrema sempre, aí você junta aí seu dinheiro, pega um empréstimo, sei lá, e compra um iOS. Se você busca algo mais simples, um uso cotidiano, uma câmera boa, enfim, e mais liberdade, mais flexibilidade, se talvez, né, você não é empresário, não é uma pessoa do meio artístico, né, que são geralmente quem usa iPhone é esse público, então você pode optar pelo Android, que vai te atender muito bem. Depende sempre do uso que você vai fazer, não dá para definir quem é melhor. Espero que eu tenha ajudado aí, a gente leu essa matéria, estou colocando aqui novamente, é a minha opinião, pode ser que você pense diferente, por isso eu peço que você deixe aí nos comentários, vamos trocar essa ideia, me diz aí qual a sua opinião. Show? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui!